Shalom, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o seguinte, no Brasil existe uma influência demoníaca que opera junto com a idolatria e a feitiçaria, que nós conhecemos como o espírito do faraó, uma influência egípcia. Desde Juscelino Kubitschek, quando o Brasil, a capital era no Rio de Janeiro, e ele estabeleceu que a capital fosse lá em Brasília, você vê que Brasília é um lugar mais desértico, né? E afastado do litoral, enfim. E toda a planta, todo o desenho de Brasília, que eles falam que é como um avião, parece realmente um avião, mas na verdade é a figura de Ibis, né? Um pássaro, símbolo de um deus egípcio. E então, toda aquela planta, todo aquele desenho, com também traços maçônicos, tudo aquilo ali é para trazer uma influência. O Juscelino Kubitschek, ele dizia que era a reencarnação de Akenaton. Então, desde aquela época, e acredito até séculos atrás, mas principalmente ali, quando ele estabelece isso, e é todo um ritual satânico e diabólico, você veja que no Brasil é um sistema, como foi o sistema egípcio. Se você pegar ali o sistema egípcio, povo escravo, trabalhando para os faraós, né? Alguns capitães lá, capatazes do faraó dominando o povo. Você olha o Brasil, você vai ver que tem os faraós, esses deputados, senadores, ministros, pessoas de influência, governadores, presidentes na nação, com essa mentalidade, né? Um país que tem tudo, e se tivesse uma excelente administração, seria uma das maiores potências do mundo, pelo que tudo que se produz e ano após ano, já há décadas, bate recorde de soja, de milho, de tudo, de alimento, enfim. Então, o que acontece? A gente observa isso e a gente, como cristão, a gente bate muito no fronte de idolatria e de feitiçaria, mas nós temos que entender que esse chefão, esse espírito faraônico, ele precisa ser combatido e começa com a mudança de mentalidade. A gente não pode ter mentalidade de escravo, de aceitar tudo, sabe? Tá bom, aí estamos comendo, estamos bebendo. Você vê que quando o povo do Egito saiu do Egito, da escravidão, chegou uma hora no deserto que eles tinham saudade da cebola, dos alhos, do tempero do Egito. Deus havia dito a eles que levaria para uma terra boa, que manava leite e mel, e eles com aquela mentalidade, e Deus por 40 anos teve que tratar ali para que aquela geração não entrasse na terra, uma geração com mentalidade escrava, e somente uma geração pós-geração Josué, que eram os mais novos, de 20 anos para baixo, que foram entronizados depois de 40 anos na terra de Canaã. Então, começando por nós, né, a nível micro, vamos colocar aqui, nível micro na nossa família, não aceite nenhum tipo de escravatura, nenhuma área da sua vida, nem na sua família. Não aceite isso, lute contra isso. Combata a nível pessoal, familiar, o espírito do faraó, espírito de dominação, espírito de escravidão. Escravidão naquilo, o bom é inimigo do melhor. O melhor é inimigo do excelente. O excelente é inimigo do sobrenatural. E o propósito de Deus é que nós venhamos a andar no sobrenatural. O sobrenatural é o mover de Deus para nós. Todos os profetas, homens de Deus que andaram com Deus, andaram no sobrenatural. A gente olha a vida de Elias, que ele passa um tempo orando, Tiago fala isso no capítulo 5, para que não chovesse. Para que não chovesse. Por quê? Porque
naquele tempo, o povo de Israel estava já tomado, em sua maioria, no culto a Baal, entronizado, né, introduzido em Israel por uma rainha feiticeira chamada Jezabel. Então, o Elias, com mentalidade de guerra, mentalidade de governo, peraí, Senhor, tu és o Deus da chuva, tu és o Deus do sol, tu és o Deus do clima, tu és o Deus Todo-Poderoso. E esse Baal é que atribui para si essa bênção, essa fartura, plantou, colheu, né? Então, se não chover, olha a mentalidade de Elias, porque você vai no capítulo 5 de Tiago, fala, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, disse, né, pediu ao Senhor que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu. Então eu fico pensando por que ele foi orar assim. Por quê? Porque na mentalidade de guerra, fala assim, Baal é o Deus da chuva, então quem comanda a chuva de verdade é o Senhor. Não chovendo, esse Baal vai ficar inútil, porque ele não tem poder sobre o clima, né? E Deus atendeu, porque ele orou fervorosamente. E aí por 3 anos e meio não choveu. Por um tempo ainda o povo ainda tinha alguma colheita, né? E através das colheitas, o sacrifício a Baal era através da colheita, né? Eles ofereciam cereais, ofereciam alimento. Igual os despachos de hoje, não muda nada, é a mesma coisa, né? Oferecem esses galinha preta, enfim, nas encruzilhadas. Aquele tempo era a mesma coisa, só mudava a forma, né? Os espíritos são os mesmos, não mudaram em nada, só mudaram os nomes e a roupagem. O resultado é que Baal, depois de um tempo, ele sendo alimentado pelo Senhor, na presença do Senhor, intimidade com o Senhor, então ele convoca o povo e faz o grande desafio. Vamos ver quem é Deus? O Deus que responder por fogo, esse é Deus, né? E então sobe os feiticeiros de Baal, né? De Aserá, Axera, uma outra deusa, né? E vão para o monte. E lá no monte, eles invocam da manhã até a tarde, eles invocam, se cortam, fazem rituais. E nada. Por quê? Porque esse principado estava enfraquecido por não ter recebido oferendas. Irmãos, olha só. Quando Deus sentencia a serpente, o diabo, tu rastejarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Capítulo 3 de Gênesis, né? Ali não está falando da serpente, uma cobra, esse animal, cascavel, naja, cobra coral, não está falando dessa, está falando do diabo, né? Porque cobra não come pó, não come sapo como passarinho, come até outra cobra, ovos, enfim. Então, ali é o seguinte, o pó da terra que Deus disse que ele se alimentaria é por causa da natureza caída do pecado do ser humano. Então, à medida que o homem peca, alimenta as trevas. Então, esse alimento ao inimigo é o pecado humano, onde ele se fortalece, se posiciona, né? Então, como ele não havia recebido sacrifícios, porque a coisa estava feia em Israel, a crise era generalizada, né? Então o povo não ia dar para o Baal se eles não tinham nem para eles. Então a falta de alimento, de sacrifício, de ritual, trouxe o quê? O enfraquecimento do principado. E então o Elias, não, cheio do poder de Deus, e aí até zombou deles na hora do sacrifício, capítulo 18 e 19 ali de 1 Reis, e o resultado é que Elias ainda mandou encharcar de água o altar, restaurou o altar, que estava quebrado, o povo estava desviado, e restaurou o altar e mandou encher de água. E ainda fez um sacrifício de água, porque a água naquele tempo era sacrificial. E então, porque não estava chovendo, então estava escasso a água. E ali o que aconteceu? Deus respondeu com fogo, que o fogo lambeu, como diz a Bíblia, até a água que estava no rego ao redor do altar. E Elias, se é o Senhor é Deus, serviu, se é Baal, serviu. E em resultado, ali foram perseguidos os profetas de Baal, aqueles feiticeiros, e foram mortos ao fio da espada, né? Aquilo é uma figura de linguagem, né? Aquilo foi literalmente naquele tempo, mas hoje é figura de linguagem para nós. Nós não vamos sair matando macumbeiro, feiticeiro, né? Não é isso.
mas espiritualmente a gente persegue esses inimigos, que eles ficam enfraquecidos quando nós entendemos, temos mentalidade de guerra, enfraquecidos na unção do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta em nós, nós persegue esses inimigos, destrói-os, expulsa-os, remove-os dos seus lugares, né? E os seus anseclas, os seus posicionados caem. Quando a igreja tem essa visão de guerra, eles caem, né? Quando o inimigo cai no mundo espiritual, aqueles a que eles usam na terra, cai também, irmãos. Cai também, Enfim, me lembro uma vez que uma irmã nos procurou com medo do seu ex-marido, porque havia lhe feito uma proposta muito indecente e ela não aceitou aquilo. E ela então foi para a casa de uma conhecida dela e lá nos procurou. Eu dormia nesse tempo no altar da igreja, abria a igreja, fechava, enfim. E eu disse para ela, falei, mas olha, ele é o quê? Bandido? Ele é bandido, tem uma metralhadora, são assaltantes de banco, são quantos? São 4. Quem é o líder? É ele. Falei, então, melhor ainda, se ele é o líder, o espírito-chefe, o valente, o demônio, todos têm demônio ali, todos têm demônio. Bandido, tudo tem demônio. Isso aí é fato, não tem como a pessoa roubar se não tiver demônio, é demônio na vida dele. Pegar uma arma, ir para cima, enfim, é demônio mesmo. E aí eu disse, olha, então a gente vai orar, eu vou jejuar, só que assim, eu vou entrar em guerra, em combate no mundo espiritual contra essa potestade aí. E quando essa potestade cair, ele vai cair também. Então eu vou orar para que Deus o salve, que ele se converta. Mas 3 coisas, uma dessas vai acontecer. Ou ele vai aceitar Jesus, o valente vai ser amarrado, ou ele vai para a cadeia, porque na vida que ele está, a cadeia é o cemitério, ou ele vai morrer. Você tem um filho com ele, né? O menino tinha 1 ano e 8 meses naquela época, isso foi no ano de 1999, e ali eu disse para ela isso aí, ela falou, não, pode orar, eu tô com medo de vir aqui, enfim. Então nós oramos e depois de 21 dias ele foi preso em flagrante naquela época e foi tremendo, um testemunho extraordinário, uma experiência extraordinária que tivemos. Então dali eu entendi que quando cai um valente no mundo espiritual, no mundo físico, a quem esse valente usa, um juízo do Senhor também vem sobre ele. Dependendo do que faz, enfim, vai ser envergonhado, vai cair, né? Então a igreja tem que ter essa mentalidade de guerra a nível micro, na sua casa, né? Eu me lembro uma vez um menino, 14 anos de idade, na 7ª, 8ª série, não lembro agora, e ele disse que a professora chorando lhe pediu ajuda. Ela era crente, sabia que ele era crente, que a classe dele era mais bagunceira, e ela estava ali tendo a classe mais bagunceira, não conseguia dar aula direito, uma bagunça, chocarrice, piadas, aquela coisa toda. E ele chegou em mim e disse, o que eu falo para ela, Carlos? Eu disse, fala para ela o seguinte, observar na classe quem começa a bagunça. Quem começa a bagunça? E ali vai descobrir, alguém começa, tem alguém que é usado pelo inimigo. E todos vão na onda. E ela descobriu, sabia quem era. E aí eu falei, aí eu disse para ele, disse para ela orar e jejuar, né? Ora, jejua, apresenta esse rapaz e no mundo espiritual ordena que o demônio que está nele saia dele. Que a classe ela é autoridade sobre a classe, ela tem autoridade naquele lugar. Ainda sendo crente, professor é uma autoridade ali na escola. E ali, depois de uma semana, ele veio todo feliz, que ela estava toda alegre, a sala estava assim de uma forma transformada, porque sabiam que era um menino que começava a bagunça. Esse menino, o demônio foi expulso, saiu aquele encosto maligno, saiu. E a classe mudou assim drasticamente para a glória de Deus. Então a gente tem essas experiências e ao nível micro, tanto na sua casa, na sua rua, né, no seu território, conforme Deus te direcionar, mas tem que ter essa visão, tem que ter esse entendimento, né? Nós amamos Jesus, nós devemos adorá-lo, estar aos seus pés, ouvir a sua voz, amá-lo, dar-lhe glórias e honras e louvores, pois só ele é digno, só Jesus. E Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. A mente de Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E Jesus tem uma mente de general, de guerra, estrategista,
em excelência, que sabe como o inimigo se movimenta e nos antecipa, nos dá vitória. Então, para vencer esse espírito de Faraó que atua nessa nação, tem que começar primeiro em nós. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravo, podemos ter uma mentalidade só de trabalho, sabe? Trabalho, trabalho, trabalho e não sai do lugar, né? Tanto físico como espiritual. Nós temos que ter essa visão que essa influência, essa potestade a nível nacional também opera a nível pessoal. Então, é isso, irmãos. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo mostre em nós todo e qualquer resíduo, né? Contaminação do espírito de Faraó, né? Esse espírito de Faraó, o que foi construído no Faraó? O Egito é conhecido pelo quê? E é tão interessante que o Egito foi um dos maiores impérios que nasceu no mundo, né? Um dos maiores impérios. Até hoje a ciência não consegue explicar como é que eles embalsamavam as múmias. Que ciência era esse naquele tempo, né? Não tinha energia, como? Né? E a gente sabe que as trevas operavam ali junto com os feiticeiros do Egito, e 2 nomes que a Bíblia cita, que eram dos maiores, que era Janes e Jambres, né? Que tinham, quando Moisés chega e lança a vara no chão diante de Faraó, que se transforma em cobra, eles também fizeram a mesma coisa. Lançaram os seus cajados e também foi transformado o cajado em um animal, uma cobra. Isso é sobrenatural, irmãos. E ali a manifestação foi que a serpente que Moisés havia jogado o cajado no chão engoliu as serpentes do Faraó, demonstrando quem era o Deus maior, o único Deus, né? E esses 2 feiticeiros que operavam naquela época, Janes e Jambres, conforme Paulo fala para Timóteo, né? Que resistiram a Moisés, né? Então, esse espírito faraônico, o que foi conhecido ali o Egito? Pelas pirâmides. O interessante é que depois que houve o juízo de Deus das 10 pragas, e Deus disse, esse profeta Isaías, não me falha a memória agora, que ia tirar a glória do Egito. Deus tirou. Nunca mais o Egito foi o que foi, um império. O Egito hoje só é conhecido por causa das pirâmides. É um país islamizado, um país assim, sem relevância no mundo, e é conhecido por causa das pirâmides e um portal de trevas que tem, né, muita abertura de trevas naquele lugar, esotéricos, espíritas, feiticeiros, satanistas, maçons, vão lá no Egito. Você vê que tantos países para se negociar, e o presidente atual, logo no início, foi para onde? Para o Egito. A primeira dama, feiticeira, estava lá toda deslumbrada no Egito. Então, isso nada é coincidência, a negociação, tantos países para a gente negociar, não desprezando o Egito como nação, como povo. Mas espiritualmente nós sabemos, né, o que acontece, por que vai no Egito. Ainda fez questão de gravar, de filmar nas pirâmides do Egito. E o sistema piramidal, o que é? Né? O topo, né? Pirâmide, está lá em cima, né? Embaixo a base. E o que nós vemos em muitas igrejas, os líderes e muitas igrejas, né? A influência do espírito de Faraó. O que nós vemos? Está lá o apóstolo, o pastor, né? O profeta, está no topo. Todo mundo na base trabalha para ele. Ele é o maior, é o líder, né? Está na foto. Só ele, tá, sabe? Influência do Egito. Influência do Egito. Porque a igreja é como uma rede. O reino de Deus é como rede. Na rede você não vê o começo e o fim, é tudo interligado. Lança a rede, né? Não fala que o reino de Deus é semelhante a uma pirâmide, aonde vai ficar um no topo, lá em cima, o maior, o cabeção, e todo mundo vai numa base, sabe? Ali. Não, é rede. É em pé de igualdade. Em pé de igualdade, tudo igual. O reino de Deus é como uma rede. E o sistema do Egito é o chefão. O chefão está lá em cima,
todo mundo tem que estar submisso a ele, ele que manda, ele é a voz superior, se submete a ninguém. Ele não se submete a ninguém. Quem não gosta de submeter, quem tem problema em submissão, né? Ou submete de fachada e por trás murmura, influência do espírito de Faraó. Influência do espírito de Faraó. A força da insubmissão por trás do espírito de Faraó. Então você repreenda, você fica repreendendo o espírito de feitiçaria, de rebeldia, sabe? E você não está discernindo que você tem que entrar em guerra e combate contra o espírito de Faraó, da insubmissão, que não ouve ninguém, que o que fala é essa verdade, é isso aqui, é desse jeito, não tem negociação, espírito de Faraó. Cerviz dura. Né? A Bíblia Sagrada é tremenda porque o Faraó tinha cerviz dura, endureceu a sua cerviz, não queria soltar o povo de Israel. E Deus, a Bíblia diz que Deus endureceu sua cerviz para mostrar, Deus mostrou ali, né? Porque como um homem ele ia ceder logo na segunda, terceira praga. Mas Deus endureceu a cerviz para mostrar para a gente como que é, porque o demônio nunca vai ceder, o inimigo foi derrotado, ele sabe que ele é derrotado, ele é vencido, mas ele é perseverante. Jesus disse, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Então, que serpente que ele está falando? A cobra, que nem enxerga direito, né? Que dá o bote ali pela movimentação, né? Ou como vai pelo calor que ele sente. Não está falando dessa cobra não, irmãos. Ali Jesus está falando do diabo, perseverante, prudente, resiliente, não desiste nunca, luta até o fim, né? Para ficar naquele lugar. Ali Jesus está falando dessa serpente, desse inimigo, a prudência, a resiliência, a insistência, sabe, desse inimigo que sempre está procurando, como diz a Bíblia lá, Pedro escreveu e disse, o inimigo anda em derredor, como o leão, bramando, né? Procurando a quem possa tragar. E quando você estuda sobre o leão, que tantos animais que o Pedro podia usar, que são o tigre, o crocodilo, que tem também caçam, né? São carnívoros, que usou o leão. Porque quando o leão ruge, o leão tá, e o rugido do leão é alto, ele está declarando, esse território é meu. O diabo ruge como o leão em derredor. Isto é, a gente sempre observa esse versículo de uma forma passiva. Eu estou aqui, o inimigo vem, o anjo do Senhor está comigo, né? Então o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus e os livra. Então o inimigo fica em derredor, tentando me acertar. Mas nesse sentido, faz parte, mas é algo a mais. Nós somos igreja, nós temos que avançar. O ide de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho, é avançar. Então quando a gente vai avançando, ao nosso redor está o anjo do Senhor, dentro de nós o Espírito do Senhor está sobre mim, em mim. Então, ao derredor que é o seguinte, o inimigo ruge, opa, esse território é meu. Ameaçador, ele ruge como um leão, que ele está declarando, esse território é meu, né? Mas nós temos que entender que como numa delegacia, o delegado, vamos colocar dessa forma, ele recebe lá do juiz, olha, tá aqui um mandado de busca, esse bandido aqui mora em tal lugar e tá aqui, tem que ser preso. O delegado vai e expede o mandado de busca. Quem que vai? Vai o policial. O policial que tem que ir lá no campo e pegar esse bandido. Então Jesus é o delegado do Calvário. Jesus é o chefão. Ele, tá aí. Expedi o mandado. Pode ir e buscar e prender esse inimigo. Por isso que quando você linka, quando você relaciona o texto que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, eu vou dar crescimento à minha igreja, eu vou alimentar ela, eu vou estruturar ela, eu vou estabelecer ela, e as portas do inferno não vão prevalecer. Você acha que as portas do inferno vão vir até nós? A portagem do inferno que nós temos que ir, invadir, diabo, seu tempo acabou.
agora. Nós temos que invadir o mundo espiritual, onde o diabo está reinando, a nível macro, como igreja, a nível micro, né? E a nível micro, nós estamos enfrentando um problema na rua, né? Como estive no Piauí, e a pastora Andréia pede para mim não tirar o celular na rua. Falei, por quê? Porque aqui nessa rua sempre está passando gente aqui, os bandidos estão roubando. Falei, pois isso vai acabar. Aquela noite nós íamos ministrar numa cruzada. E fomos em missão ali. Falei, isso vai acabar hoje. Irmãos, não sabe, não, já foi até bom ter me falado. Porque depois eu tive um período de quase 2 horas de oração, né? E na oração entramos no mundo espiritual e amarramos aquele demônio. E quando chegou na cruzada, no meio da ministração, emitimos um decreto. Espírito do roubo, você está proibido de entrar nesse território, nessa rua, e nunca mais roubar celular aqui, em nome de Jesus. E ela testemunha isso, né? Lá do Piauí, pastor André, esposa do pastor Altair, e nós estaremos lá agora também, se Deus quiser, em julho. Vamos lá agora, julho de 2024. Essa mensagem vai ficar gravada no YouTube e vamos fazer missões lá no Piauí mais uma vez, já a 4ª vez, desde 2022. E ali aconteceu isso, foi amarrado aquele valente. Depois de 6 meses, quando eu estive lá, eu falei, não aconteceu mais, cara, graças a Deus. Então, por quê? Porque era um portal de trevas ali. E engraçado que ela disse que naquela noite eu pregando, uns 5 motoqueiros parou na esquina lá da rua, e eles olharam, mas não entraram. E ela tem certeza no coração dela que eram bandidos, ladrões de moto, pelas características. Enfim, o poder de Deus é sobre nós, o Espírito do Senhor é sobre nós, o sangue de Jesus é sobre nós. Nós somos lavados e remidos e perdoados no sangue, mas o sangue também tem uma voz. Em Hebreus está escrito, a voz do sangue de Jesus. Há uma voz no sangue. O que é a voz? Que voz é essa? É a voz de comando, é a voz de autoridade, é a voz de poder. O diabo não suporta ouvir a voz do sangue de Jesus. E nós, como boca de Deus, o Espírito do Senhor sobre nós, nós temos que liberar, temos que ter intimidade com Jesus, ouvir a sua voz, ouvir o que o sangue está falando e liberar a voz do sangue de Jesus. Por isso que no último livro da Bíblia, em Apocalipse, está escrito, né, no capítulo 12, sobre aquela mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés. E mais para frente, naquele texto, você vai ver, eles, pois, o venceram. Né? Venceram o quê? O diabo, pelo sangue de Jesus. Também pela palavra do testemunho e por não amarem a sua vida até a morte. A renúncia, o andarem em negar-se a si mesmo, né? E pela palavra do testemunho e pelo sangue de Jesus. Então, a gente, como igreja, temos que ter essa mentalidade, adorando o Senhor. Então, a porta do inferno, está o inimigo ali, nós entrar, e diabo, seu tempo acabou, na autoridade, no poder, na unção, né? Na presença do Senhor. E o inimigo sai, não importa, irmão, ele sai. E assim, ao nível micro de uma rua, de uma casa, né? Onde estamos, onde somos enviados, né? Num território. E então, como igreja, há guerras que são feitas como igreja, como corpo. Infelizmente, a gente vê muita divisão hoje, muito mais, muita divisão, cada um como que, sabe, até por isso que eu digo, é o espírito de influência de Faraó, é o império, sabe, não é reino, é império, cada um com sua igrejona. A minha igreja tem tantos mil membros, e a minha igreja tem tantos mil membros, sabe, império. Não tem a unidade, somos unidos como igreja com alguns irmãos, mas tem outros que não somos unidos. Tem denominação que não vai sentar e estar junto com um objetivo com outra denominação, porque acha que aquela denominação é mundana, sabe, irmão? Então as coisas assim que é o espírito de Faraó, dividir para conquistar, dividir para conquistar. E altíssimo nível de bruxaria, que era o que acontecia no Egito. Ciência, alta ciência, magia das trevas. Então nós estamos vendo aí na nação brasileira, a nível de governo, né, que é empobrecer a nação, porque empobrecendo a nação domina, né,
Está aí na Venezuela como exemplo. A Venezuela foi muito melhor que o Brasil, é considerado o Jardim das Américas, há 20, 30 anos atrás, né? Enfim. E aí, como está a Venezuela hoje? E o mesmo espírito, a mesma comunhão, né? Do governo daqui com o governo de lá. Enfim, o mesmo propósito, comunismo. Está lá minando, vai minando devagarinho, vai minando, usando um aqui, usando um lá, né? Como numa peça de xadrez. Por trás disso, o que tem? O espírito do faraó, né? Brigam às vezes aqui embaixo, mas lá em cima, na outra cúpula, é tudo unido, tá tudo junto, é um só propósito. Essas briguinhas que acontecem aqui é quando há confusão no arraial do inimigo. Mas nós temos que, como igreja, né, combater a nível pessoal e, como igreja, orar por essa nação, para Deus estar enviando anjos poderosos e Deus vai mover os grandes líderes da nação, né? Deus vai mover, eu creio que vai haver assim conferências, como houve na década de 2000, conferências de guerra espiritual, conferências proféticas, e uniam os grandes líderes da nação. Na década de 2000 houve um mover extraordinário, uma prosperidade extraordinária. Quem não entende muito espiritual atribui a esse que está aí, né? Que foi usado por Deus e o Brasil prosperou. Mas quem acompanhou, né, vidas que rasgaram os céus na nação, em jejuns, em orações, a nível territorial nacional, sabe que aquilo foi um mover de Deus, e Deus usou um profeta muito minucioso, de nível internacional, mundial, envergadura mundial de unção, de graça, profeta Chuck Pierce, apóstolo Chuck Pierce dos Estados Unidos, e ele profetizou que o Brasil poderia viver, se tomasse uma posição correta, uma grande prosperidade, e os apóstolos da época, na década de 2000, 2004, mais ou menos, oraram, jejuaram mesmo ali 40 dias, no profundo, uns só na água mesmo, né? E Deus abençoou o Brasil. Então o mundo atribui a esse governo que está, por isso que colocaram de novo lá, né? Que não ia ganhar nunca, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Eu nunca vi um governo sem povo ganhar, né, umas coisas assim, sabe? Mas a gente olhando a nível nacional, né, o nível de guerra, quem está em tal posição e outras posições, fala, tá o inimigo aí, um jogo, sabe? Movendo as peças, né? Enfim, para sair fora desse assunto, vamos ver se o Brasil houver votação com urna auditável, com cédula, vamos ver quem que ganha. É simples assim, é simples. O que não querem? O que brigaram para não ter votação com cédula auditável, para provar ali, né? Por quê? Ah, irmão, deixa para lá, né? Enfim, é isso, amém? Eu não tenho medo de falar isso, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, em nome de Jesus, porque eu não tenho medo de nada e de ninguém, e não sou nada e não sou ninguém também. Sou um simples servo do Senhor, né? Fui ungido evangelista no ano de 2000, graças a Deus, e até hoje estou nesse ofício de evangelista. Agora em julho, se Deus quiser, estaremos indo mais uma vez em missão no Piauí, e vai ser bênção. Que o Senhor nos use. Você que ouviu esse vídeo, orem por nós e peçam ao Senhor para estar também nos suprindo financeiramente nessa viagem missionária. E vamos lá fazer a obra do Senhor. Deus te abençoe e que o poder do Espírito Santo te traga revelação em sonhos, na palavra, através de um louvor, né? Usando filhos dele para te abrir a mente, para que você veja a influência, a genética, o DNA, a contaminação do espírito de Faraó. Tanto que eu vejo em mim, para renúncia, para negar-me a mim mesmo, você veja em você, e como disse Jesus, aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. E depois de ter sofrido, Jesus ressuscitou triunfante, em nome de Jesus, e nós estamos aqui para triunfar, e a glória ser somente dele, Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, e amém.